hoje o nosso vídeo é sobre como conquistar as host families. Dicas para ter um bom relacionamento com eles. Vamos lá? Hello, dear! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você, que também tem o sonho de ir para os Estados Unidos. Dear, como eu disse, o vídeo de hoje é sobre como conquistar as host families, como criar um bom relacionamento com eles. E é muito importante que você tenha um bom relacionamento com a sua família, porque 80% do programa é sobre a família, dear. As viagens você vai fazer amigos novos, você vai explorar os Estados Unidos, você vai ter um enjoy your time, né? Ter um bom momento com os seus amigos, ir para restaurante, ir para balada, tudo. Mas, dear, 80% do seu tempo vai ser trabalhando. Então, um bom relacionamento com as famílias é importantíssimo para que seja realmente o ano da sua vida. Eu já vi relatos de meninas que tiveram que pedir rematch já na primeira semana, né? Ou desistir do sonho, voltar para o Brasil. Imagina, você que está passando pelo processo do au pair, aqui ainda no Brasil, ou você que ainda quer começar esse processo, você sabe o quanto a gente se dedica para chegar lá. E aí, quando a gente chega lá, a gente tem que perseverar. E a família conta muito, dear, para a nossa perseverança, né? Para a gente conseguir ter um ano bem sucedido como au pair. Então, eu quero falar com vocês primeiro, enquanto estamos aqui, enquanto estamos fazendo as calls. Então, você provavelmente já procurou uma agência, se não procurou, está procurando, e você preencheu o seu application e ficou online. E agora é hora das famílias entrarem em contato, certo? Nessa fase do nosso programa, né, da nossa etapa, a gente tem muitas questões, não é, dear? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir uma família? Eu quero um carro, eu quero um quarto. Ai, eu não quero banheiro no mesmo andar que as minhas crianças. Ai, eu quero que a minha família pague gasolina para mim. Eu quero que a minha família pague a academia para mim. Um plano de dados no meu celular. É claro, dear, isso passa pela nossa cabeça, isso a gente quer muito, a gente fica pensando no lugar que a família mora, se é quente, se é frio, ai meu Deus, eu quero ir para a Califórnia, mas dear, nada disso é importante se a família for ruim. Eu sempre digo para as minhas alunas, se for uma família perigo, se for uma família que não te respeite, se for umas crianças que não têm limites, que você não consegue cuidar, né? Eu já vi casos de criança bater na au pair, então nada desses benefícios fazem jus, dear, ao nosso ano como au pair, ok? Então, tem algumas dicas que eu dou para as minhas alunas para fazer as calls, para identificar, para conseguir conectar com uma família bacana, porque se você for bacana, você também vai atrair famílias boas, ok, dear? Então, na primeira call, quando você vai lá agendar a sua primeira call, dear, não fale nada ainda de benefícios, ok? Você vai fazer perguntas sobre a família, sobre as kids, sobre o estilo de vida deles, sobre a rotina, sobre o lugar que moram. Dear, quando a família conecta com o nosso application, você provavelmente vai ter acesso a um profile deles, né? Que é um perfil igual
é o application deles. E lá vai ter algumas informações básicas. Vai ter onde eles moram, quantas kids tem, quais são as principais atividades das crianças. Vai ter ali um pouquinho da personalidade, o que os pais fazem, né? Então, dear, leia, estude sobre as famílias. Se prepare para essa call, ok? Quando alguma família se conectar com você, leia o profile deles. E aí, durante a call, você vai falar coisas assim do tipo: Ah, fulana, eu vi que você é bombeira. Nossa, você podia falar mais sobre isso? Sobre a sua profissão? Eu dei esse exemplo porque a minha aluna agora acabou de falar com uma moça que era bombeira. Eu achei isso tão interessante, essa profissão, né? Então você pergunte para ela, dear. E aí, quando você faz esse tipo de call, que você se mostra interessada sobre o estilo de vida deles, por exemplo, você pode falar assim: Nossa, eu li no seu profile que você trabalha em casa. Você poderia me dizer como é a sua rotina? Então, você vai conseguir extrair informações da sua host ou do seu host naturalmente, sem que seja um jogo de perguntas, sabe? Um interrogatório o tempo todo. Então, eles vão te dar muito mais informações se você fizer isso do que você só fazer perguntas diretas, ok? Então, quanto mais informações eles te derem, mais material você tem para analisar se é uma família perigo ou não, ok? Você pode falar assim, por exemplo, você viu lá que tem 3 crianças. Aí você fala assim: Nossa, eu vi que você tem 3 crianças, as idades são bem próximas. Como é que você lida com essa questão de ser tão busy a casa, né? Da casa tá sempre cheia, sempre ocupada, né? E aí, Dia, você vai extraindo informações da sua família. Então, a nossa primeira call é para saber tudo da família, ok? Não fale nada de benefícios ainda. Porque se você não gostar, você já corta a família aí. Se você gostar, né, e a host também tiver, eu tenho certeza que com essa abordagem, ela vai querer conhecer mais de você, porque você se mostrou bem interessada, então ela vai querer fazer uma segunda call. Então, esse é um ponto muito positivo para você conseguir a família que você está interessada. E se não tiver, já corta aí na primeira call, ok? Aí, beleza, você gostou, vamos para a segunda call. Na segunda call, você vai focar nas crianças, ok? Você vai perguntar tudo das crianças. Como é que é a disciplina delas, como elas vão para a escola, que matérias elas gostam de estudar, que atividades elas fazem depois da escola ou antes da escola, ok? Você vai falar sobre as brincadeiras que elas mais gostam, ok? Então, você vai focar, dear, nas kids, ok? Você vai pegar tudo que é das kids. Porque você vai ter uma ideia de quanto busy, de quão ocupado vai ser a sua schedule, ok? Do quanto você vai trabalhar, ok? Então você vai falar tipo assim: Nossa, eu vi que o John, vai? Eu vi que o John tem 4 anos, ele já vai para a escola? Aí a sua host vai falar: ele vai para a escola meio período. Ai, que legal! E o que ele faz na escola? Ele tem bastante amiguinho, porque aí você vai ter uma ideia se você vai fazer playdates, ok? Então, isso é muito legal quando a gente é au pair. Então, você vai focar nas kids, dear,
ok? Tudo que elas gostam de fazer. E se a segunda call, você puder, dependendo, claro, da idade das crianças, né? Se você puder falar para sua host, posso conhecer as kids? Né? Se elas forem maiorzinhas, a sua host vai colocar as kids para conversar com você. Então, tenha perguntas interessantes para fazer para a criança, ok? Se mostre interessada por elas, porque a mãe vai estar ali observando, se for kids maiores, e vai pensar assim, legal, ela já criou aí uma conexão com meu filho, ok? E aí vai ser, se você estiver interessada nessa família, vai ser muito boa, ok? Para marcar uma terceira call, right? E se não for, dear, de novo, aí você já corta aí na segunda, se você não teve assim uma conexão com a sua kid, sabe? Então, segunda call, focar na kid. Terceira call, aí sim, dear, você já sabe tudo sobre a família, se mostrou super interessada, e se eles marcaram uma segunda call, eles também estão. Segunda call, você focou nas kids, sabe tudo da rotina deles, como eles são disciplinados, se eles ajudam em casa, se eles fazem atividades extras, beleza. Se a sua host marcou uma terceira call, é porque ela está muito inclinada a fechar um match com você e você também com ela, né? Porque a gente marca uma terceira call quando a gente está bem interessada. E aí, sim, dear, aí na terceira call você vai falar sobre os benefícios, ok? Você vai perguntar se você vai ter carro, se você... Porque a conversa vai ser mais light, dear. Você não vai ficar assim uma coisa que você... não, eu só fecho com você se você me oferecer isso, ok? Porque na primeira e na segunda call vocês já criaram uma conexão. E aí na terceira, quando você pedir alguma coisa que você quer muito, vamos supor que você queira muito negociar o seu salário. Eu sei que as meninas que vão para a Califórnia negociam o salário porque é um estado que é mais caro morar, né? Então, você vai ficar muito mais à vontade de negociar esse salário e a sua host também vai estar muito mais flexível para negociar esse salário com você, ok? Então, os benefícios vamos deixar para a última fase. Aí você vai perguntar do gas, da academia, do plano de celular, se você vai ter um quarto só para você, se você se você pode receber amigos, se você tem curfew ou não, se o carro tem curfew ou não. Curfew, para quem não sabe, é o horário de chegar em casa. Às vezes, você não tem horário para chegar em casa, mas o carro tem. Então, você acaba tendo o horário de chegar em casa, não é mesmo? Então, essas perguntas, Dir, você vai deixar mais para a terceira call, que aí, como eu disse, você vai ter uma conexão maior com a sua host e vai ficar mais fácil conversar sobre esses assuntos que às vezes é delicado, né, Dir? Você pedir um gas, você paga o gas para mim? Posso comprar qualquer coisa no supermercado? Às vezes a gente não fica tão à vontade para falar sobre esse tipo de coisa. Por isso que eu oriento as minhas alunas a deixarem isso tudo para terceira call. Principalmente se você gostou da família. Principalmente se você quer um match com essa família. Então, você não quer estragar tudo já na primeira call, ok, dear? Senão, a sua host também vai ficar pensando, poxa, ela só quer benefício. Outro dia eu vi um relato, né, no Facebook de uma host mom falando isso. A impressão minha ou as Brazilian au pairs só querem benefício? Né? Então, isso é muito ruim. Você também não ia querer ser tratada desse jeito. Então, vamos ter empatia.
né, dear? Outra coisa também, em todas as calls, sempre sorria, dear, e seja educada, né? Quando você for falar alguma coisa que você quer saber, por exemplo, como é a disciplina das crianças? Você pode falar isso de uma maneira bem educada, do tipo, Could you tell me? Could you tell me? Você vai usar isso toda vez que você quer saber de algo. Por exemplo, você pode me falar sobre a disciplina? Could you tell me about the discipline style? Eu vou ter um carro? Could you tell me if I have a car? Eu vou. Você vai me dar um cartão de crédito? Could you tell me if I have a credit card? Ok? Esse could you tell me, ele suaviza as coisas, dear, ok? Então, use eles principalmente quando você quer perguntar dos benefícios, ok? Se for alguma coisa que você queira perguntar para ela e você acha que é uma coisa muito delicada de perguntar, você pode falar assim, Do you mind my asking? Né? Você se importa se eu perguntar de alguma coisa, ok? Então, do you mind my asking? Você pode falar assim, ok, dear? Então, essa é uma outra estratégia para também começar um bom relacionamento com as famílias. Outra coisa também que é muito importante é entender as expectativas da host family. Então, faça perguntas do tipo, o que você espera do au pair? Porque eles fazem essa pergunta para nós, dear, o que você espera do seu ano como au pair? Eles sempre perguntam. E a gente nunca devolve a pergunta. Então, pergunte, o que você espera de uma au pair? E aí, dear, dependendo da resposta, você vai ver se é um match com você ou não, ok? Outra coisa também para criar um bom relacionamento é ouvir atentamente. Se você, porventura, não entender algo que foi dito, não finja que você entendeu, dear. Não tem problema nenhum você falar, excuse me, can you repeat? Ok? É melhor do que você fingir que ouviu e não ouviu nada, não entendeu nada. Então, fica uma quebra no diálogo, entendeu? Porque você vai dar aquele sorrisinho amarelo de quem não entendeu nada e a sua rosto também vai ficar com aquela coisa, será que ela entendeu? Só que você não falou nada, então a conversa vai seguir e aquele tópico não vai ficar claro, ok? Então, toda vez que você estiver ouvindo atentamente e mesmo assim não entender, você fala, excuse me, can you repeat, please? Não tem problema, eles sabem que o inglês é a nossa segunda língua. Aliás, eles até falam, olha, você é muito melhor do que eu. A minha host sempre falava isso para mim. Karina, você é muito melhor do que eu porque você fala inglês. E eu não falo nada, eu só falo inglês, né? Então, eles até nos admiram por falar uma segunda língua, por tentar, por estar ali nos expondo, ok, dear? Então, não tem problema você falar, excuse me, can you repeat it, ok? Bom, então, tudo isso que eu falei até agora é enquanto estamos aqui no Brasil, ok? Então, você fez as calls e aí você fez um match com a sua família. Great! Passou, e aí foi lá, tirou o seu visto, embarcou. Beleza, chegou lá. Primeiro mês, dear, primeira semana, primeiro dia, é muito complicado. Mesmo que nós nos conectamos aqui com a família, tudo deu certo, a minha roça é uma fofa, as minhas kids são uma graça, conversei com eles, tal. Aí você chega lá, dear, dá um desespero, porque você ainda está se adaptando, você vai começar a se adaptar com
a rotina nova, com a cultura, com o lugar, tudo assim. Eu lembro quando eu cheguei e foi tão difícil para eu fazer coisas simples do tipo abrir a geladeira. Sabe, para nós, os brasileiros em geral, a minha mãe sempre falava: olha, quando você for na casa de alguém, em hipótese alguma, você abre a porta da geladeira. Então a gente é criado desse jeito. Então imagina você chegar lá numa casa que você sabe que vai ser sua por um tempo de um ano, e aí você tem que, tipo, abrir geladeira, né? E andar pela casa, a gente se sente meio desconfortável. Então, uh, essa fase toda de adaptação da casa nova, do relacionamento com seus hosts, de manhã você encontrá-los ali na cozinha, isso tudo é muito esquisito, dear. Então, quanto melhor o seu relacionamento tiver sido antes, né, a sua escolha for assertiva, menos estressante vai ser esse momento. Tem o inglês também, né, dear? Porque a gente se prepara para as perguntas aqui, nas calls, e aí a gente tem tudo na ponta da língua, o que vai falar, o que vai perguntar, o que responder, mas quando chegar lá, a gente tem que se virar nos 30 para entender em tempo real o que ela está falando ali, né? Então, tem também essa questão do inglês. Então, de novo, igual nas calls, se você não entender, pede para repetir. Se for uma instrução muito detalhada que a sua host te der, eu lembro de quando eu cheguei, a minha host, os 3 primeiros dias eu não trabalhei, mas aí na segunda-feira já comecei a trabalhar e ela me deu um monte de instruções, já que eu tinha que pegar as meninas na escola, aí eu tinha que levar uma na natação, aí eu tinha que levar outra na equitação, e eu fiquei assim, meu Deus, eu tô perdida. Então eu pedi para ela anotar tudo, a minha schedule, hora a hora, o que eu tinha que fazer. Então, uma dica que eu dou para você também é você pedir para sua host detalhar o que você vai fazer naquele dia no schedule, ok? Principalmente nos primeiros dias, que é tudo muito novo, o inglês é muito difícil de você entender tudo o que eles falam. Então, para você não ter aí, começar a ter um atrito no relacionamento, você pede para sua host escrever tudo, ok? Ela vai escrever, com certeza. A Deb, minha host, nunca falou, ah, não, né, você não ouviu o que eu disse? Imagina, nunca. Então, ela sempre escreveu a minha schedule do dia, hora a hora, para que eu não ficasse perdida e fizesse algo errado, ok? Outra coisa de quando a gente chega lá, dear, que isso para mim foi muito difícil de lidar no começo, é que os americanos eles são muito práticos e objetivos. Não tem nada a ver assim do tipo, eu achava que a Deb não gostava de mim. A gente se deu tão bem nas calls e quando eu chego aqui nos Estados Unidos ela me trata desse jeito, eu pensava. Mas eles são assim, eles são diretos. Então não tem nada contra você, entendeu? Eles vão falar o que eles acham e é sim ou não, não tem talvez como aqui. Tanto que a gente vê muitos memes nas redes sociais hoje em dia, né, de brasileiros falando, bora marcar um café? Bora marcar! E aí nunca marca, né? Com o americano não existe isso. Se vamos marcar um café, vamos marcar um café. Que dia, que horas, estarei lá com certeza. Então, americano é assim para tudo. E com você, a sua host também vai ser muito direta e objetiva, ok? Então, aprenda também a ser direta e objetiva, dear, porque americano odeia esse flu-flu-flu que a gente
faz para contar alguma coisa, ok? Eu lembro do dia que eu queria sair mais cedo para ir no aniversário de uma amiga e para ter a aprovação dela, eu enchi o... Ai, Deb, vai ser aniversário, a minha amiga, minha querida amiga, ela está indo embora para o Brasil, eu não sei quando eu vou vê-la novamente, não sei o quê. Então, inventei assim um negócio todo para ela deixar eu ir, e no fim ela só falou assim, não, um não bem seco. Então, não adianta você florear as coisas para você impactar, sabe, ou atingir o coração da sua host, porque não vai colar. Okay? Então, eles são diretos e você também seja direta, ok? E isso vai ajudar muito no próximo tópico que eu tenho a falar aqui, que é estabelecer limites. Dear, se você vê que a sua host não está cumprindo algo que vocês acordaram lá nas calls, seja direta nesse momento, chame ela para conversar, ok? Ser direta não é ser grossa, ok? Então chame-a para conversar com você. Olha, posso ter um tempo com você hoje depois do jantar? Gostaria muito de discutir uma coisa aqui que não está me agradando. Porque às vezes, dear, como já aconteceu, da minha host me pedir para ir ao supermercado e falar assim para mim, Karina, você pode pegar algumas coisas lá que está faltando tal e depois eu te reembolso. Ok, eu ia ao supermercado, eu comprava com o meu dinheiro e aí, dear, ela se esquecia de me pagar. E isso foi me desgastando muito, porque eu não sei você, mas eu tenho um problema seríssimo em cobrar pessoas. Eu não sei cobrar. Então eu ficava com aquilo. E ao pair, né, dear? A gente não tem muito dinheiro. Então eu ficava pensando, ai, será que ela vai lembrar? Será que ela vai lembrar? E ela não lembrava, e isso estava desgastando o meu relacionamento com ela. Ela estava ok comigo, mas eu não estava com ela. Então, dear, quando você tiver um problema que está te incomodando, chame a sua host para conversar. Não tem problema nenhum, ela não vai levar para o lado pessoal, eles não são assim como nós, ok? E eu lembro assim, quando eu resolvi chamá-la para uma conversa, e eu falei, Deb, olha, eu fui no mercado faz 2 semanas e você ainda não me deu o dinheiro. Ai, Karina, desculpa, não sei, foi tão simples resolver, dear. Eu não sei porque eu fiquei remoendo aquilo por tanto tempo, entendeu? Então, e eu estava já criando um asco da minha host, assim, por nada, né? Então, se você tem um problema com ela, dear, já senta e já resolva, ok? Que aí vai tirar um peso das suas costas que você não precisa ter e você não vai prolongando esse desgastando, sabe, o relacionamento, ok? Outra coisa também para você não desgastar relacionamento é ser proativa. Por exemplo, eu, às vezes, a minha host trabalhava demais, ela é médica, pediatra, e eu via que, às vezes, eu cozinhava para as crianças, e aí eu já colocava toda a louça na lava-louça, entendeu? E aí, quando ela chegava, ela só tinha que colocar a dela e apertar o botão, né, para lavar. E aí, de manhã, eu guardava as louças, porque eu pensava assim, poxa, não vai cair a minha mão aqui se eu guardar as louças, ok? Então seja proativa. Não estou falando para você limpar a casa, não é isso, ok? Você não tem que limpar a casa, você não tem que fazer nada para os seus hosts,
entrar no quarto deles, limpar o quarto deles. Não é isso, dear. As coisas comuns da casa você pode fazer, ok? Guardar uma louça, não vai cair a sua mão. Então, seja proativa, porque o relacionamento com a sua host vai ser bem melhor. A dinâmica da casa também vai ser bem melhor se você fizer pequenas coisas para ajudar no dia a dia, ok? Outra coisa também é respeite a dinâmica da casa, ok? Você já sabe de algumas regras da família, toda au pair sabe quando a gente fecha o match, você fechou o match sabendo das regras da família. Então, se você acordou com aquelas regras, não tente mudá-las quando você estiver lá, ok? Então, se você acordou com o curfew, então você respeite o curfew. Se você acordou que você não vai ter carro ou que o carro será compartilhado, dear, respeite. Na minha segunda casa, o carro era compartilhado. Eu fiquei relutante com o carro compartilhado, já era o meu segundo ano, então eu já sabia como a gente precisa de carro nos Estados Unidos, mas eu saí de Cleveland, que é uma cidade relativamente pequena, para ir para DC, que é uma cidade grande. Então, a minha host me convenceu que eu não precisaria tanto do carro como em Cleveland. E realmente, eu não precisava tanto do carro como em Cleveland, mas eu nunca reclamei quando ela falou, olha, hoje você não pode usar o carro, por quê? Eu aceitei as regras da casa, ok? Então, respeite a dinâmica da casa, ok? E, Dia, por fim, último tópico, construa um relacionamento com a sua kid. Eu sei que a gente está lá para trabalhar, eu sei que a gente tem que separar as coisas, principalmente com os nossos hosts, né? Host father, host mom, mas com as kids, dear, tenta construir um relacionamento realmente como você colocou lá no seu application, que você ama crianças, que você quer ajudar no desenvolvimento delas, você quer ser como uma irmã mais velha. Então, realmente, dear, incorpore isso, porque vai te ajudar muito a ter um ano muito bom como au pair e um ano bom com a sua família. Porque quando você conquista as crianças, você conquista a sua host, ok? E as crianças, elas se apegam tanto a gente, dear. Eu lembro que quando eu decidi mudar de casa e ir para DC, a Lea, que era a minha menor, quando eu cheguei ela tinha 6, quando eu fui embora ela tinha 7, ela foi para o camp no dia do meu voo, ela estava de férias, tinha ido ao camping e passou mal, vomitou, porque eu ia embora. Então e ela foi a que mais me deu trabalho quando eu cheguei. Então, eles realmente se apegam a nós. Então, construa isso, construa esses laços, porque o seu ano vai ser bem melhor se você tiver um bom relacionamento com as suas kids, ok? E em qualquer momento de dificuldade, dear, você também converse com a sua host, né? Se você está lá homesick, às vezes bate aquela deprê, eu quero voltar para o Brasil, que saudade dos meus pais. Sempre converse com a sua host, ela vai entender super o que você está passando, ok, dear? Então, essas são as minhas dicas para que você tenha um bom relacionamento com a sua família. Então, antes de ir, faça boas calls, pergunte sempre, can you repeat? I didn't understand. Né? Seja clara, ok? Quando você estiver lá, estabeleça os limites, seja proativa, respeite a dinâmica da casa, construa o seu relacionamento com as kids, converse sobre as suas dificuldades. E conversar é sempre a melhor maneira de resolver conflitos e eu tenho certeza que você vai ter um ótimo ano com a sua family, ok?
Então esse foi mais um vídeo do nosso canal. Não deixe de clicar aqui no sininho para você receber as notificações de novos vídeos e se inscreva e também mande para suas amigas que estão aí passando pelo processo do au pair ou já estão lá, estão perdidas, ok, dear? Então eu te vejo na próxima semana. Beijo!